Olá pessoal, primeiramente bom dia, boa tarde. Eu tô aqui com a minha avó, ela se chama Antônia e ela tem uma experiência que eu gostaria de compartilhar, que foi um relato que ela pode vir compartilhar e trazer. Vó, eu queria que a senhora falasse aqui como é que foi a experiência que a senhora teve com a Igreja Universal, que a senhora pudesse falar. A igreja? É. Não, eu era da ABC. Aham. Era da ABC, juntando gente para levantar uma igreja, que o bispo Macedo era pobre como a nós. Ele não tinha nada, coitado. Fomos lá na Chapada, não me lembro do nome, que é onde ele morava. Aí trouxemos ele ali para aquele lugar, não me lembro mais do lugar, e mostramos ele se ali dava bom para fazer catregal. Ele gostou, era uma grota que descia água todo o tempo. Ele disse, tá bom aqui. Hoje em dia é uma catregal grande da Universal, do Reino de Deus. Que fica localizada em Del Castilho, É. ali no subúrbio do Rio de Janeiro. É. A minha avó teve participação durante quanto tempo, vó? Eu vou inteirar 45 anos que estou na Igreja Universal. Eu era da ABC, da Universal. Que começou lá no Piauí, né? Lá em Teresina. E como é que era a experiência Não lá? não começou lá não. Ah, sim. Foi aí no Rio mesmo. Aham. E aí conta a experiência que a senhora foi procurar o pastor lá da igreja que a senhora frequentava, da Igreja Universal. Conta aí pra senhora como é que foi. Não me lembro Que a senhora foi perguntar se eles poderiam ajudar a senhora que ali contribuiu para o crescimento da igreja durante esse tempo, e depois que a senhora foi lá pedir para que eles pudessem lhe ajudar, como é que foi? Que a senhora foi lá procurar falar com o pastor sobre a casa? Foi agora, Aham. quando eu não queria sair de lá, eu fui pedir uma ajuda do pastor. Ele disse que não podia ajudar ninguém. Eu disse, eu quero um lar para mim morar. Eu estou com 86 anos. Ele disse que não dava nada a ninguém, porque se desse a mim, podia dar todo mundo. Ele me respondeu. Aí eu fui e disse para ele, obrigado, eu ir para fora do Brasil contar minha filha, porque minha casa aqui venderam e eu fiquei no meio do tempo, não tem casa, não tem lá, não tem nada. Aí ele só ficou me olhando, ainda me deu um CD. Eu agradecia ele, foi só. Essa daqui é uma experiência que minha avó está contando que ela teve, e eu acho importante isso ser compartilhado, isso ser esclarecido, declarado. A gente está agora nesse exato momento em um parque aqui em Hollywood Downtown, no estado da Flórida, aqui nos Estados Unidos, e eu achei de extrema relevância, de extrema importância. Minha avó já tem 87, vai fazer 87 anos, e traz essa experiência, traz essa memória, e isso é muito importante, que a gente possa esclarecer para que as pessoas tomem conhecimento, né, que da mesma forma como ela teve essa experiência e que no momento em que ela estava precisando, ela procurou ajuda, procurou o pastor, e foi essa resposta que ele deu para ela. E quando eu tomei conhecimento disso, eu achei assim de extrema importância e até utilidade pública, né, isso ser falado, isso ser comentado, isso ser compartilhado, porque ela não gostou, ela mesmo que está falando. Por que a senhora não gostou, vó? Porque eu era da ABC para começar a Igreja Universal. Eu caçando gente, arrumando gente, era para a
cadeia, tudo nós entrava para caçar gente, para arrumar, levantar uma igreja. Aí sempre arrumamos, levantou a igreja universal. Hoje em dia é uma catedral muito grande lá do Rio. E o que a senhora tem de alertar para as pessoas? O que a senhora tem para falar para as pessoas? Eu tenho que dizer que procura Deus, que o pastor não ajuda em nada, ninguém. Procura Deus, Jesus. Foi que eu me apeguei com Jesus, ainda estou nas casas da minha filha, porque eu não tenho lar, joguei minhas coisas, quase tudo para fora, que eu não tenho lar de jeito nenhum. Eu fui criada dentro de casa, numa casa grande, me casei, tive 15 filhos, e morreu 10, criei 5, e tudo foi em casa minha, não foi na rua não, trabalhei 25 anos com os padres italianos, e eles queriam me levar para a Itália, eu não queria ir por causa das minhas filhas moças, eu não fui, mas criei, casou, hoje eu estou aqui com 88 anos. Então, realmente isso é uma experiência, um depoimento, é um relato, e que através disso a gente possa aconselhar, que a gente possa alertar, que a gente possa abrir os olhos de outras pessoas que caem nessa cilada da religião, da religiosidade que impera no Brasil, desse grupo, dessa instituição religiosa, não só ela como tantas outras, que lucram através da fé dos fiéis, que lucra através de um povo necessitado, de um povo pobre, de um povo carente. E é a mensagem que minha avó deixou: não buscar através de pastores, através desses charlatões que realmente tem manipulado, que é um grupo que eu considero como um grupo de extrema, de uma dimensão assim conservadora, de uma dimensão perigosa para o nosso país, para a nossa nação brasileira. E assim, possamos professar uma fé genuína. E aí o desafio que eu faço: será que esses mesmos grupos querem a igreja primitiva, querem restaurar a igreja primitiva? Claro que não. Como um certo dia desse, eu estava passando por Miami e nós localizamos, isso está no site de propriedade, isso é de consulta pública, o império que tem sido construído aqui nos Estados Unidos. Esses mesmos grupos que comandam e dominam no Brasil, que atuam através da religião, através da política também, porque o que eles querem é poder. Em nome de Deus se faz muitas coisas. E nós localizamos uma propriedade em uma região que é uma região só de magnata, e essa mesma seita, esse mesmo grupo comprou uma propriedade que custa milhões, que é o Post Design. Isso está em consulta pública no site, não só no site da Receita Americana, mas no site de propriedades. E eu achei assim muito significativo, eu que tenho combatido assim a ferro e fogo a essa questão, né, a essa questão por conhecer por dentro, por conhecer a fundo, e que esse alerta fique para todas as pessoas que fazem parte desse grupo religioso, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, e tantos outros, para que fiquem em estado de alerta, para que abram seus olhos, para que fiquem ligados. E realmente isso não é historinha, isso não é perseguição, isso é real, E o que eles querem é o luxo, eles querem a glória, eles querem o poder, eles querem ostentar. E a questão que fica no ar: se a igreja ela arrecada através dos dízimos e das ofertas dos fiéis, por que elas também não podem pagar impostos? Assim é muito fácil. É o crescimento das grandes
grandes igrejas e pequenos negócios, grandes igrejas ou vice-versa. E eu quero deixar esse alerta aí para todo mundo, que da mesma experiência que minha avó teve, mas com certeza conseguiu se libertar disso, desse controle, dessa dominação ideológica e dessa colonização cultural. Quer falar mais alguma coisa, vó? Não, eu tô dizendo, é bom mesmo, porque eu me senti mal mesmo, porque eu nunca tinha saído da igreja de pensão. Eu era da BC, Souto morreu, quase tudo. Só tem vivo eu e um casal na Ilha do Governador, que conta a mesma história minha. E eu achava que por ano que eu vivo na igreja... A senhora contribuiu com o crescimento da igreja, né, vó? Foi, que lá era uma grota, era água correndo, e lá cada um tijolo daquele tem meu nome, do Catregal, do Rio. Eu fiquei triste que quando venderam minha casa aqui na Ilha do Governador, fiquei triste, fui pedir ajuda ao pastor. O pastor disse que não podia dar, que não dá ajuda a ninguém, porque se desse a mim, dava a todo mundo. Eu digo, eu tô pedindo porque eu tô precisando. Eu estava no meio do mundo, não tem lá, não tem mais nada. E desculpa, pastor, eu pedi desculpa. Aí eu ia embora hoje, eu estou aqui. Fui porque minha filha soube que eu estava só no meio do tempo que não tinha casa, não tinha nada. Aí mandou me buscar no dia que eu estou, Senhor. E a senhora teve coragem, né, vó, de enfrentar uma viagem dessa, né? Eu tive coragem, Jesus é comigo. Eu tive a coragem, Jesus me deu a coragem que estou aqui em Miami. Ai, Pai, obrigada. Eu não sei agradecer a Deus porque tem. Pois é, pessoal, é isso daí. É essa realidade, é esse depoimento. E realmente a gente tem que combater essas facções criminosas, esses grupos religiosos, sejam eles quais forem, que se envolvem muitas das vezes não só com as questões políticas, com as tomadas de decisões do nosso país, em cada lugar, em cada território, e que isso fique realmente como um sinal, como uma resposta. E também o envolvimento desses grupos com questões ao crime, né? Como muitos sabem, muitos desses grupos religiosos, eles se envolvem também com o crime organizado, se envolvem com facções criminosas, porque também arrecadam com isso, né? E a gente tem que combater a intolerância, combater a discriminação, porque esses hipócritas que botam a Bíblia debaixo do braço para acusar, para apontar, para dominar, para controlar. E a grande maioria das pessoas, isso eu falo assim abertamente, são as pessoas mais vulneráveis, são as pessoas mais pobres. Eu vi com os meus próprios olhos como eu tive uma experiência com a questão da saúde mental lá no Instituto Felipe Pinel, em Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Eu tenho uma larga experiência com a questão da saúde mental. Eu vi muitas pessoas com envolvimento de questões religiosas adoecerem da psique, adoecerem da mente, pessoas acometidas por questões de transtornos mentais, isso que se chama também de doença mental. E isso é fruto justamente de um controle, de uma colonização cultural, de um rebaixamento de níveis de consciência. E realmente é uma experiência assim, devastadora. E geralmente esses grupos eles acometem pessoas vulneráveis, pessoas necessitadas, pessoas carentes, muitas das vezes de um acolhimento, de uma palavra, de uma acolhida. Você pode observar, eu faço um desafio para qualquer um. No Brasil, geralmente são as pessoas mais pobres que se envolvem com questões religiosas. Isso daí não é só incenso, não é só pesquisa, isso é real. Vou dar um outro exemplo. Vai lá na comunidade do Terreirão, ali no Recreio. Você percorre aquele caminho ali depois da rua Glaucio Gil, né, vó? Glaucio Gil, né, no Recreio. Ali na Glaucio Gil com a rua
entre a Glaucio Gil e a Gilca Machado. Ali na comunidade do Terreirão existe justamente isso. A questão da religião impera ali. E um lugar de extrema pobreza, de extrema miséria. Tem um valão que corre assim solto, que deságua não sei aonde. E aí eu creio que seja algo a ser questionado. Em vez da gente pensar as questões urbanas, em vez de nós pensarmos questões que são de extrema importância, querem fazer caridade, querem fazer filantropia, querem fazer assistencialismo. Nisso eu não acredito. E eu deixo isso bem claro. Eu junto os recursos que eu tenho, a renda que eu possuo, fruto do meu trabalho, fruto daquilo que eu coloco as mãos, os meus pés, o meu talento, a minha habilidade, a minha competência, a minha arte, a cultura que eu venho desenvolvendo no Brasil. E através disso é que eu tenho trazido um novo olhar, uma nova perspectiva, e que todos vocês também possam fazer isso, gerando autonomia. Gerando autonomia. Eu não estou dizendo que você não possa professar uma crença, uma fé sem religiosidade. E aí a gente vai combater o bom combate, mas em ação. Não adianta ir para o culto dia de domingo, dar aleluia, glória a Deus, e viver de hipocrisia, e viver de falsidade, viver de lorota, de fantasia, porque as histórias que esse povo conta é uma coisa que eu creio que nem criança de 5 anos acredita. Então fiquem de estado de alerta, é essa a mensagem que eu deixo a todos vocês.